E aí, gente, tudo bem? Meninas, vamos lá para a nossa trilha de aprendizagem. Agora fazendo a nossa quinta bateria de exercícios. Uma bateria bastante extensa, mas eu também estou deixando alguns dias a mais, tá? Então lá no trilha de aprendizagem, a gente vai lá na página, vamos ver, 74. Isso, na página 74. As nossas brincadeirinhas dessa vez vão começar por aqui, tá? Olha lá, nós já fizemos, ou deveríamos ter feito, na quarta bateria, atividade 5, isso daqui das unidades de medida. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram, professor, como é que eu faço isso? Comentei, mas agora a treta é outra. Atividade 6. Atividade 6, coordenadas cartesianas. Um assunto muito bacana que para mim é um salto qualitativo monstro na matemática. Como assim? Antes a gente estava vendo coisas mais simples, agora a gente começa a ver coisas um pouquinho mais complexas. E um dos temas com maior complexidade, que mais dá espaço para a gente explorar bastante os poderes da matemática, é justamente isso aqui, que a gente chama de coordenadas cartesianas. Com as coordenadas cartesianas, a gente começa a misturar um pouquinho da álgebra com a geometria. A álgebra com a geometria. A álgebra, as continhas, né? As continhas. Agora não mais 1 mais 2, 3 mais 5, mais 2x, mais 4x, e assim vai com continha, com geometria. Retas, circunferências, hipérboles e mais umas coisas que a gente vai ver por aí. Aqui, seguindo a trilha de aprendizagem, que é um negócio bastante prático, bastante prático. Essa para mim é a minha opinião sobre o material. É um material que nos aproxima bastante de prática, como a gente usa em si. Então vamos lá. Atividade 6, coordenadas cartesianas. O que são as coordenadas cartesianas? Os homens perceberam que dava para a gente começar, vamos começar a rabiscar aqui, que dava para a gente começar a localizar as coisas dentro de um plano. Tá? O que seria um plano? Vamos imaginar um plano sempre como uma folha de sulfite, só que ela não acaba aqui. Aqui seria infinito, aqui seria infinito, aqui seria infinito e aqui seria infinito. Certo? E aí eles começaram a pensar, bom, como é que a gente poderia localizar um ponto? Um pontinho. Para a gente conseguir localizar esse pontinho, a gente vai precisar ter uma base. Como assim, professor? A minha ideia é... Alguém foi lá e pensou. A minha ideia é a gente imaginar aonde estaria o centro das coisas. Onde estaria o início, que algumas vezes a gente pode imaginar que seria meio que um centro. E aí eles imaginaram assim, ó, esse X aqui gigante, né? Essa cruz aqui. E aí eles pensaram, esse ponto aqui, ó, vai ser o ponto inicial. A partir desse ponto inicial, a gente pode dizer o quanto que ele subiu, o quanto que ele desceu, o quanto que eu tenho um pontinho. Opa. Ai, meu Deus. Espera aí que embananou tudo. O quanto que eu posso ter um pontinho para a direita e o quanto que eu posso ter um pontinho para a esquerda. É justamente isso que a nossa imagem está mostrando para gente. A localização dos pontos. Como assim? Esse ponto aqui, ó, que eu fiz aqui no plano que eu criei, eu posso dizer que ele subiu, por exemplo, 2 centímetros, certo? Então daqui para cá, a gente sabe que ele subiu 2. Eu posso dizer que ele andou para a esquerda 2 centímetros. 2 centímetros não, aqui vamos chutar que seja 1,5. 1,5. 1,5. Tá? Ou seja, ele subiu 2 e andou para a esquerda 1,5. Só que na matemática a gente não fala assim. A gente não fala subiu, andou para a direita, andou para a esquerda. Na matemática, a ideia era a gente chamar essa coisa assim, ó, de par ordenado. Ai, meu Deus.
Para que o par ordenado? Nesse campo, a gente vai falar o quanto que ele andou para a direita ou para a esquerda. E nesse campo, a gente vai dizer o quanto que ele subiu ou desceu. Tudo bem? E aqui a gente costuma chamar de x. E aqui a gente costuma chamar de y. Então a gente vai falar o que o x vai estar dizendo para a gente. O quanto que ele vai estar andando ou para a direita ou para a esquerda. O que o y vai estar falando para a gente? O quanto que ele ou sobe ou desce. O x fala esquerda e direita, o y fala sobe ou desce. Certo? Tudo bem? O pensamento das coordenadas cartesianas vão circular em torno disso. Tá bom? Por exemplo, e aí vamos lá para o exercício. Para o exercício. Esse ponto A, ele andou quanto a partir do nosso centro, que seria aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele andou 6 para cá. 6 para a direita. Não foi isso? E quanto que ele subiu? Aqui era 0. Ele deu um pulinho para cá. Ou seja, ele subiu 1. A gente pode imaginar, se ele tivesse aqui em cima dessa reta, ele teria subido só 1. Tanto que esse negócio aqui que a gente chama de projeção mostra que ele subiu 1. Tá bom? Se isso aqui fosse um espelho, se essa coisa aqui fosse um espelho, ele iria bater exatamente aqui, ó, no 1. Tá bom? Então, nosso ponto a partir do centro, ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele andou 6 para a direita, então a gente coloca 6. Tenham sempre em mente aquele negócio que eu falei que é o par ordenado, x, y. Então ele andou 6. Direita ou esquerda, a gente representa com x. Subiu ou desceu, a gente representa com y. Ele não subiu 1, então a gente coloca 1 aqui. Quando eu estou falando isso aqui, eu estou dizendo quais são as coordenadas do ponto A. Que ele subiu 6 e... Não. Que ele andou para a direita 6 e subiu 1. Andou para a direita 6 e subiu 1. Ok? As coordenadas cartesianas, elas vão falar de alguma coisa nesse sentido. Quanto que foi para a direita ou para a esquerda, quanto que subiu ou desceu. Vamos para um outro ponto? Vamos lá para o ponto B. Ih, rapaz, eu estou respondendo. Não tem problema não, porque já estava escrito ali embaixo. Ó. Tá vendo? O tal do x e o tal do y. O ponto B. O que seria o ponto B? Quanto que ele subiu? 1, 2, 3, 4. Opa, ele subiu 4. Aquilo que a gente sobe, a gente pensa no x ou no y? Aquilo que a gente sobe, a gente pensa no y. Sobe ou desce, y. Direita ou esquerda, x. Tá bom? Direita ou esquerda, x. Sobe ou desce, y. Então, o B, ele subiu 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter alguma coisa aqui que tem 4. Quanto que ele andou no x? Você tem que imaginar aqui, ó. Como se ele batesse no espelho, se ele refletisse. Também teria um espelho aqui embaixo. Refletiu no espelho e para aqui, ó. O reflexo dele iria parar exatamente aqui. Quanto que ele foi para a direita? Ele foi para a direita 1. Então, aqui estaria 1. Aí não conta que eu respondi não, tá? Conta para ninguém. Portanto, o nosso B, ele subiu 1, 2, 3, 4, que a gente coloca na parte Y, e andou para a direita 1. Tudo bem? A minha dica é que vocês pensem assim, ó. O X fala direita ou esquerda. Deixa eu colocar de azul, né? Vamos lá de azul. Cadê? O meu X fala direita ou esquerda. E o meu Y fala o quê? Sobe ou desce. Sobe ou desce. Tá bom? Então, o A, só repetindo, ele andou para a direita 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então a gente vai colocar o 6 aonde? No eixo X. Ele subiu quanto? Ele subiu 1. Então a gente coloca o 1 na parte do sobe e desce, que é a parte do Y. Para falar de qualquer ponto no espaço, a gente poderia usar essa brincadeira. Quanto que ele foi para a direita ou para a esquerda e quanto que ele subiu ou desceu. Se eu imaginar um ponto, olhem aqui, ó, um ponto aqui, ó, é claro que ele não está mais no gráfico, mas a gente poderia imaginar o gráfico subindo aqui e seguindo aqui. Então eu conseguiria localizar esse ponto, conseguiria localizar agora qualquer ponto. O quanto que ele foi para a direita ou para a esquerda, que é o nosso eixo. Ai, raios, vamos colocar em azul. Azul, 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 tá aqui. O quanto que ele foi para a direita ou para a esquerda, que é o nosso eixo X. E o quanto que ele subiu ou desceu, que a gente vai começar a falar do Y. Quantas vezes eu já falei isso? Subiu ou desceu? Y. Direita ou esquerda? X. Direita ou esquerda? X. Subiu ou desceu? Y. Mais para frente a gente vai ter os termos técnicos. O nome técnico é andou na horizontal, ou seja, deitado direita ou esquerda, a gente vai estar falando das abscissas. Ai Deus, abscissas. Subiu ou desceu, a gente vai falar das coordenadas. Não, das ordenadas, desculpa. Subiu ou desceu, a gente vai falar das ordenadas. Abscissas e ordenadas. Tá bom? Abscissas, direita e esquerda, e ordenadas, subiu ou desceu. Ordenada, subiu e desceu. Tá? Seguindo. Dessa maneira, vocês vão conseguir preencher aqui o nosso quadro com todos os pontinhos. E vamos para a próxima aula. Até para vocês.